Olá, estamos iniciando mais um programa Fentec Brasil TV. O nosso convidado de hoje é o presidente da Fentec do Sintec São Paulo, Wilson Vanderlei Vieira. Olá, presidente, é com muita satisfação que recebemos o senhor no nosso programa. Muito obrigado, Tatiana, e vamos fazer aí uma entrevista que venha de encontro aos interesses dos nossos representados, né? Estamos dispostos aqui a responder aí todos os questionamentos que, porventura, você possa ter. Obrigado, presidente. O tema principal de hoje é sobre a criação do conselho próprio, né? Então, presidente, tendo em vista a saída dos profissionais, a expulsão praticamente dos profissionais do sistema Confiacrea, qual é a posição que a Fentec tomou diante dessa situação? Muito bem, Tatiana. Desde há muito tempo é o sonho dos técnicos ter um conselho próprio. E isso acontece bem antes do nosso movimento, bem antes de 79, quando nós iniciamos o movimento dos técnicos. E por volta de 68, quando da regulamentação da profissão, os profissionais da época já reivindicavam um conselho próprio. E isso foi destruído pelo sistema Confiacrea. Aí nós, em 79, quando solicitamos a regulamentação profissional, também previmos ali o conselho próprio dos técnicos. E não conseguimos. Isso foi. Depois de algum tempo, sabiamente, o sistema Confiacrea colocou representantes técnicos. Aliás, nós éramos chamados Denorex, né? E muitos que são da minha faixa etária vão lembrar, né, que Denorex era a propaganda de um shampoo que parecia remédio, mas não era. Então, os próprios engenheiros nos chamavam de Denorex, que parecia conselheiros, mas não éramos conselheiros. Isso me deixava muito indignado. Então, nós queríamos uma representação efetiva. E foi por diversas tentativas, não conseguimos, e ficamos alguns anos com esse Denorex e estávamos até acomodados, na verdade, dentro do sistema Confiacrea, porque tínhamos uma representação mínima, não se resolvia nada, mas tínhamos aquela representação. E, de repente, no ano passado, uma ação judicial que nós impetramos, observando o artigo 10 da Constituição, onde está lá, bem claro, que onde discute assunto de interesse do profissional, interesse do trabalhador, o trabalhador deve estar representado, baseado nesse artigo da Constituição, nós entramos com uma ação judicial. E depois de 13 anos, essa decisão foi julgada, e nesse julgamento diz que nós não tínhamos direito à representação. Uma ação, você como advogada sabe muito bem, que caberia e coube recurso, né? Não era transitado em julgado, mas não sei por quê, talvez por interesse particular do presidente Confiacrea, resolveu cumprir essa decisão. E no cumprimento dessa decisão, foi retirado os conselheiros federais e, consequentemente, os regionais. E isso gerou uma série de desconforto na nossa categoria. A Fentec acionando de imediato com uma ação judicial para que voltasse esses profissionais representando a nossa categoria, não teve julgamento, não teve liminar e até hoje essa ação não foi julgada e os técnicos estão fora do sistema Confiacrea. E em cima disso, tomamos a deliberação em assembleia, conselho próprio ou proporcionalidade. Entramos com um projeto de proporcionalidade. Esse projeto foi aprovado no Senado por unanimidade dos senadores presentes e encaminhado para o Congresso Nacional. Hoje esse processo
esse projeto se encontra com o deputado Silvio Costa, de Pernambuco. Ele é o relator desse nosso projeto. Então, estamos aguardando a relatoria desse deputado para dar continuidade nesse projeto do Conselho Próprio. E, paralelamente a isso, fomos ao ministro do Trabalho pedir para ele o apoio para a criação do Conselho dos Técnicos. E o ministro nos atendeu muito bem, o ministro Manuel Dias, né, de Santa Catarina. Esse nosso programa, né, passa também na TV Floripa, Canal 4, de segunda-feira, às 19h30. E o ministro Manuel Dias nos atendeu prontamente, criou uma comissão, através de uma portaria, para que essa comissão estudasse o desmembramento dos técnicos do sistema Confecreia. E isso foi colocado, essa comissão fez um trabalho visitando diversas regiões do país para tirar informações sobre o desmembramento, elaborar um projeto. Esse projeto já é de conhecimento de praticamente todos aqueles que não conhecem ainda o projeto, que se encontra na Casa Civil, cujo ministro é o ministro Aloysio Mercadante. E esse projeto está no site da FENTEC, para quem queira ter maiores conhecimentos do projeto. E hoje nós temos que fazer um trabalho político na Casa Civil para que esse projeto vá para o Congresso Nacional, uma outra etapa, um outro trabalho, para que isso seja aprovado dentro do Congresso Nacional. Muito bem, senhor presidente, é de suma importância essas suas explanações para a categoria em relação a esse tema tão relevante. Vamos para o intervalo e voltamos no próximo bloco. Retornamos a nossa conversa com o presidente da FENTEC e do Sintec São Paulo, presidente Wilson Vanderlei Vieira. Senhor presidente, dando continuidade ao assunto anterior, como se deu o processo de elaboração do relatório pela comissão designada pelo ministro do Trabalho? Muito bem, acho que nós temos que salientar aqui um trabalho grande do deputado federal Giovanni Cherini. Giovanni Cherini, que fez o primeiro contato com o ministro Manuel Dias, e nesse contato, sensibilizado pelo que estava ocorrendo com os técnicos industriais, o ministro resolveu baixar uma portaria nomeando um grupo de trabalho para elaboração de um projeto de desmembramento dos técnicos do sistema Confecreia. E esse grupo de trabalho fez diversas reuniões, sendo uma delas em Minas Gerais, Belo Horizonte, Pernambuco, em Recife, em Goiás, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão. O objetivo desse grupo de trabalho, fazer essas reuniões em diversos pontos do país, foi no sentido de tirar informações e para poder elaborar um relatório e, consequentemente, o projeto de desmembramento do sistema Confecreia. Então, como eu disse, esse trabalho foi efetuado, o projeto encontra-se na Casa Civil. E, agora, uma das coisas importante que nós estamos argumentando junto à Casa Civil é que esse projeto, o Conselho, o desmembramento dos técnicos do sistema Confecreia, vem valorizar os técnicos formados aí pelo Pronatec. Pronatec é um programa importante do governo federal, no sentido de ter mais técnicos para atender o desenvolvimento tecnológico do país. E então esse é um argumento principal, porque hoje o sistema
CONFEA-CREA não valoriza esses profissionais. Eu faço até uma comparação do Pronatec como mais técnicos com o mais médico. Então, os companheiros aí, os técnicos, viram muito bem, a sociedade viu muito bem que o Conselho Federal de Medicina, ele não aprovou a participação do mais médicos no Brasil. E a presidente Dilma baixou uma medida provisória transformada em lei, e esses médicos estão trabalhando sem nenhum relacionamento com o Conselho Federal e Regional de Medicina. E nós observamos que esse Pronatec, que para nós seria o mais técnico, também vai ter o mesmo problema, porque o sistema CONFEA-CREA não valoriza esses profissionais. E muitas vezes os alunos de curso técnico, eles são desestimulados pelo próprio professor. Talvez o professor, o professor de um técnico, ele é um engenheiro. E muitas vezes ele fala para esse estudante de curso técnico, dizendo o seguinte: olha, você está fazendo um curso técnico, mas você não vai ter atribuições. Ele desestimula. E já ouvimos notícia que no Pronatec já está tendo evasão. Então nós temos que valorizar esse profissional, dizer para um técnico que ele pode ser responsável por diversas, tem diversas atuações no mercado, como autônomo, como empregado. Nós temos um técnico em edificações que pode fazer as suas construções de até 80 metros quadrados, um técnico em eletrotécnica que pode ser responsável por um projeto de até 800 kVA. Então, quer dizer, é uma série de atividades. E para isso, tem que ter um conselho para valorizar esse profissional. E que o sistema CONFEA-CREA, nesses anos todos, quer dizer, já estamos completando agora em agosto 35 anos do movimento sindical dos técnicos industriais. A nossa legislação, ela é de 68, a regulamentação só veio em 85, e até hoje essa regulamentação profissional não é cumprida pelo sistema CONFEA-CREA. Isso cria um desestímulo na profissão. Então, a ideia do Conselho próprio é estimular esses profissionais, apoiar esse programa Pronatec do governo, que 100 anos depois de Nilo Peçanha, que lá em 1909 implantou as escolas técnicas no país, só 100 anos depois que esse governo resolveu reativar e ver a importância desses profissionais do mercado de trabalho. Então, hoje são inúmeras escolas técnicas, inúmeras matrículas no ensino técnico, e o Conselho dos Técnicos vem valorizar esses profissionais, quer dizer, fechar um círculo, chegar no ponto que nós queremos, que é a representação dos técnicos num conselho próprio. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Dando continuidade ao nosso programa, voltamos à entrevista com o presidente da FENTEC e do Sintec São Paulo, Wilson Rodeiro Vieira. Presidente, qual a importância da participação da categoria na concretização efetiva deste projeto? Muito bem, é interessante essa pergunta, porque nós podemos abordar aí uma série de atividades que pode não só o profissional estar colaborando, como as nossas entidades sindicais. Eu volto lá quando nós iniciamos o trabalho pela regulamentação da profissão. E nós precisamos de força para essa regulamentação. Na época, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos celular, não tínhamos fax, então não era fácil. E nós fizemos isso através de abaixo-assinados. Correu abaixo-assinado em todas as escolas técnicas. Aí milhares de técnicos assinavam aquele abaixo-assinado e nós encaminhávamos ao Ministério do Trabalho, cobrando
à regulamentação profissional. Hoje, com a tecnologia, hoje com os e-mails, as coisas tornaram-se mais fáceis. Então, nós devemos estar, como profissional, trabalhando em cima dos nossos deputados, os deputados federais que nós elegemos. Eles têm grande responsabilidade para colaborar, né, e aprovar esse nosso intento. As nossas entidades sindicais, nós tivemos uma reunião por esses dias aí, onde tiramos algumas estratégias para alcançar o Conselho dos Técnicos. Então, nós precisamos envolver a sociedade, que acho que a sociedade é importante estar participando desse processo, porque tem muitos jovens que têm o seu primeiro emprego através de um curso técnico. E nós queremos valorizar esse jovem com esse conselho. Por que valorizar? Nós temos dificuldade nesse sistema Confecreia, que eles não respeitam as nossas atribuições profissionais, como já disse anteriormente, e então, através dessa pressão, não é só interesse de uma categoria, é interesse da sociedade, porque é muito mais fácil um jovem entrar no mercado de trabalho através de um curso técnico. E, então, nós queremos envolver toda a sociedade nesse projeto. Os nossos sintecs, nós temos sindicatos de técnicos em 20 estados do nosso país. Todos eles estarão envolvidos, né, nessa estratégia. É importante que cada um desses sintecs vão para a sua base, vão para as escolas técnicas, para que não só os profissionais que se envolvam no Conselho Próprio, como também os estudantes de escola técnica. Então, quer dizer, todos podem estar colaborando, todos, familiares, todos podem estar pressionando, né? Essa é a palavra certa, pressionando, né? Já dizia o ex-presidente da República, o Lula, que a política funciona com pressão. Então, isso não é segredo para ninguém. A política funciona com pressão. E é isso que nós temos que pressionar esses nossos representantes para que colaborem na criação, no desmembramento dos técnicos do sistema Confecreia. Isso vai ser muito importante para a valorização desse profissional. Perfeitamente. Presidente, no programa anterior, o presidente do CREA São Paulo, ele falou sobre a dificuldade de fiscalização desses profissionais. Como que o senhor enxerga essa questão? Muito bem, cada um tem um ponto de vista, né? Quando ele diz que é complicado a fiscalização, nós não achamos nenhum complicômetro nesse processo. Daí, os químicos têm a representação dos engenheiros químicos, dos químicos, e há 50 anos esses profissionais estão no mercado trabalhando, e existe uma divergência de conselho para conselho. Como já está existindo uma divergência entre o CREA e o CAL. Isso é normal. Então, para nós técnicos, o Conselho dos Técnicos não vai impedir esse profissional de exercer sua profissão conforme a regulamentação profissional. E vai exercer a sua fiscalização. Então, são atos independentes. Eu não vejo nenhum problema em cima disso, tá? De cada um estar fiscalizando a sua parte. E os questionamentos que vão ter sobre a atribuição passa a ser de conselho para conselho, de igual para igual. Hoje nós lutamos numa desigualdade, tá? Desigualdade. Como nós comentamos com o presidente do CREA, quer dizer, uma simples carta de um conselheiro desaba toda uma conquista nossa de atribuições profissionais, uma decisão judicial que muitas vezes não é respeitada pelo sistema Confecreia. E então isso acaba.
Isso vai facilitar a participação dos técnicos no mercado de trabalho. Agora, o que ficou claro também na entrevista do presidente, o que ficou claro foi a preocupação deles com a parte financeira. Ele foi claro, dizendo o seguinte, que com a saída dos técnicos vai desestruturar uma série de CREAs no país. Nós não temos que estar preocupados com isso, porque eles nunca ficaram preocupados conosco. Então, nós temos que pensar na nossa organização, nós temos que pensar na representação, na valorização do nosso profissional e não ficar preocupado com parte financeira do sistema Confecrea. Nós não somos respeitados há 50 anos, não vai ser agora que vamos ser respeitados. Então nós temos que lutar pelo nosso conselho próprio, pelo desmembramento do sistema Confecrea e necessitar da participação de todos. Como eu disse e repito, a participação da sociedade, a participação dos profissionais diretamente ligados ao sistema, a participação dos estudantes de ensino técnico. Nós queremos que todo esse contingente de interessados diretamente ao assunto participem. E com certeza chegaremos lá. Juntos somos mais fortes, é o slogan da nossa federação. Excelente, presidente. Parabéns pela sua força, pela luta da FENTEC aí pela categoria. Muito obrigado. Agradecemos a sua participação nesse programa, né? Com certeza voltará muitas outras vezes. Obrigado a vocês pela audiência, pela participação. Participem, né? Aqui a fala do nosso presidente. E voltamos para mais um programa em breve.